Oi, gente! Hoje eu vou começar um vídeo muito importante, muito legal, que vocês já sabem o que é, né? Porque tá no título, que é um diário de leitura deste livro, A Sociedade do Anel. O Tolkien é um autor, assim, essencial, né, pra quem gosta de livros de fantasia, e é o meu gênero favorito. E até hoje eu só li O Hobbit, e assim, é um livro favorito meu, O Hobbit, mas eu tenho a sensação de que a obra-prima do Tolkien é a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Então, finalmente eu criei coragem para começar. Eu vou ler então nessa edição da HarperCollins, que é a edição que tem o box deles, né? É capa dura. Eles fazem um trabalho muito bonito, uma diagramação muito boa, notas, etc. Então, eu vou estar lendo essa edição. A edição que eu tenho aqui tem 604 páginas, então não é uma leitura rápida. Obviamente, tem muito aqui de páginas de prólogo, de notas, de apêndice, etc. Não sei quantas páginas são da história em si, mas eu pretendo ler tudo que tem aqui, né? Então, eu acho que eu vou levar pelo menos umas 2 semanas pra ler isso aqui. Não é algo que eu quero fazer com pressa, é uma leitura que eu quero aproveitar aos poucos, fazer anotações, fazer grifos e passar o máximo de tempo possível com esse livro. Eu vou dar spoilers eventualmente aqui, mas eu vou avisar quando for dar algum spoiler. E ao decorrer dos dias eu venho aparecendo aqui e contar um pouco do que eu li e um pouco do que eu tô achando, né? Só pra dar datas, né? Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro, e eu já estou na página 91, porque eu não queria aparecer aqui sem ter lido nada ainda. Grande parte do que eu li foram notas iniciais, prólogo, prefácio também, e eu li o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, que é uma festa muito esperada, que é basicamente a festa de aniversário do Bilbo. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu li até agora e o que eu tô achando. Bom, pra começar, é a primeira vez na minha vida que eu leio um livro fazendo color code pras marcações. E, gente, eu tô fazendo as 3 cores no momento. Informações importantes de verde, comentários que eu tô fazendo anotando de rosa, e momentos, citações, etc., trechos do texto que eu gostei, de azul. Gente, uma pausa aqui, porque esse gato tá me atrapalhando. Ele queria porque queria que eu abrisse a janela e eu apoio meu celular aqui na janela e deixo fechado pra não vazar áudio de fora, né? Então ele está me atrapalhando. Bom, eu acho que o enquadramento pode ter mudado. Agora os gatos estão brigando lá atrás, olha, tá difícil. Esse menino aqui é um agente do caos. Ele fica sempre bagunçando, procurando briga, querendo atenção. Bom, o livro ele começa com uma nota sobre a tradução. Então, olha, eu nem consigo imaginar a dificuldade que é traduzir um livro do Tolkien, porque ele não só escreve, né? Ele cria poemas, ele cria músicas, ele cria linguagens próprias dentro da história. Então, assim, ao mesmo tempo que deve ser difícil, ele faz algumas coisas pra facilitar. É uma coisa que me chamou muita atenção. O Tolkien, ele criou um guia dos nomes em Senhor dos Anéis. Então, ele criou um guia inteiro, esmiuçando a etimologia de palavra, composição e a intenção que ele tinha na criação das palavras. Então, nossa, é isso que me faz pensar que isso aqui é uma obra de arte, mesmo antes de eu ter lido. Que ele basicamente não escreve, não criou só uma história, ele fez um dos maiores world buildings do mundo, assim, porque ele criou até etimologia de palavra pra nome, sabe? Ele pensou em tudo. Aqui ele fala um pouquinho também sobre o processo de escrita do Tolkien, que ele escrevia primeiro tudo a lápis e depois ele passava por cima com tinta. Imagina a bagunça que era. E agora tem vários livros sendo publicados pelo filho dele, né, o Christopher Tolkien, que é basicamente explorando essas anotações, esses rascunhos que ele deixou. Nossa, imagina a quantidade de informação que ele pensou, deixou pra trás, não incluiu nos livros principais. E uma coisa que fala aqui também é que os primeiros rascunhos era de algo muito infantil. O próprio Hobbit é considerado um livro infantil, né? Mas que com o tempo foi criando camadas, foi se tornando... foi crescendo em várias fases de escrita, que foi ganhando seriedade, profundidade. Então, imagina, a gente podia ter uma história infantil e não ia existir filme, não ia existir essa cultura pop toda em cima. Eu imagino, né, se fosse só uma história infantil. Bom, aí vem o prefácio. Bom, e aí chega no prólogo. O prólogo é basicamente um trabalho de ambientação, digamos assim. Ele vai contar um pouco sobre a história dos hobbits,
Então a gente sabe muito bem que a raça, eu imagino, né? A raça favorita do Tolkien são os hobbits, tanto que eles são os protagonistas dessas histórias principais. E é tão incrível a história dos hobbits porque eles são tão individuais, assim, eles têm características tão próprias que é muito legal de acompanhar e de ler as falas deles, as atitudes deles. Eu acho até muito engraçado em alguns momentos. E que fala que os hobbits são parentes mais próximos dos humanos do que elfos e anões. Então, era uma informação que eu não tinha. Aí lembrar, gente, que nada disso é spoiler, tá? É tipo assim, o livro nem começou ainda. E você já vê a quantidade de informação que tem. Aí é que fala quando foi que o condado foi fundado, como é que funcionava. Uma coisa muito interessante que ele fala aqui é que os hobbits viviam num estado de fartura, de felicidade lá no condado. Eles quase não tinham contato nenhum com os outros povos da Terra-média, a ponto de acreditar que a paz e a fartura eram regra na Terra-média. E direito de toda gente sensata, ou seja, eles viviam dentro de uma bolha, uma coisa que a gente faz muito hoje em dia, né? A gente cria nossas bolhas de convivência nas nossas redes sociais e a gente quase não tem noção do que acontece fora dela. Aqui fala um pouco sobre os hobbits também e, nossa, os hobbits são os leitores do mundo atual, porque falavam que eles gostavam de ter livros repletos de coisas que já sabiam, expostas em perfeita ordem, sem contradições. Ou seja, nós que lemos o livro uma vez e adoramos colecionar nas nossas estantes os livros que a gente já sabe o que está escrito ali, mas não conseguimos nos desapegar deles. E aí, gente, aqui na parte do prólogo tem uma seção só sobre como o Bilbo achou o anel. Então, para quem não conhece nada da história, isso é o que vai ser contado lá em O Hobbit. O Bilbo vai ter uma aventura que vai ajudar os anões, vai ter um dragão e vai ser, eventualmente vai ser onde ele vai achar o anel. Então, quem não quiser ler, o que tem que ler, né? Mas se você não quiser ler o Hobbit ou você leu há muito tempo e não lembra muito bem o que acontece, ele faz um resumo aqui. Também é um aviso, né? Porque se você quiser ler o Hobbit depois desse aqui, você vai pegar spoiler do que acontece lá aqui nesse resumo. E é isso. Tudo isso que eu falei até agora, o livro só não tinha começado ainda, ele começa aqui. Então são mais de 60 páginas de dados iniciais, de notas de tradução, prólogo, um pouco da história dos hobbits, e é um trabalho, assim, extremamente completo de criação de raça, de criação de história de mundo e, nossa, eu já tô assim, eu vou favoritar esse livro, eu mal comecei ele. E aqui começa uma festa muito esperada, que eu vou comentar mais depois, eu vou ler uns 3 capítulos, eu comento junto pra vocês. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou comprar post-it, gente, porque eu só tinha 3 post-its azuis, que são os que eu tô usando pra marcar trechos que eu gosto, então acabou. E eu vou ter que comprar mais, porque senão, já pensou? Eu vou ter que marcar de outra cor, não tem outra cor, além do verde, do rosa e do azul. Eu espero que tenha um post-it, não precisa ser igual, não tenha um toque nesse nível, assim, mas um post-it que dê pra eu usar aqui no lugar do azul. E é isso. Qualquer coisa eu mostro pra vocês. Oi, gente, hoje já é dia 18 de novembro, eu nem sei quanto tempo se passou desde a última vez que eu apareci aqui. Só que teve um feriadão e aí eu baixei o The Sims 2 de novo no computador, eu fiquei viciada e eu só fiz isso durante o feriado. E essa semana eu voltei até aula, eu tava bem sem ritmo, mas eu consegui ler
Bom, agora eu tô no capítulo 6 do livro, na página 179, então assim, eu tenho bastante coisa pra comentar com vocês, né? Porque até agora eu só comentei sobre as notas iniciais e o prólogo, etc. Bom, sobre o primeiro capítulo, ele vai contar lá a festa de aniversário do Bilbo. E é quando o Bilbo, não sei quem já viu o filme, né? O Bilbo vai se despedir do condado pra fazer a aposentadoria dele, sair pra viajar, etc. Isso é bem no inicinho, então eu não considero spoiler, tá, gente? E uma coisa que eu achei muito impressionante é o quanto foi fiel ao filme. Tipo assim, quem já viu o filme, esse primeiro capítulo é extremamente fiel. Parece que eles só resumiram um pouco e transformaram no roteiro, sabe? Isso é muito legal, porque tu vai lendo, tu vai pensando, imaginando as cenas do filme. É muito legal. Então aqui nós temos a introdução do Gandalf, vai falar um pouquinho sobre o Frodo também, mas o foco mesmo é a festa de aniversário do Bilbo. E assim, toda a descrição da festa de aniversário dele é muito legal, muito divertida. Eu tenho a impressão que esse livro, ele começa assim, bem parecido com o Hobbit, no sentido de ser fofinho, quentinho no coração, sabe? Inclusive, o Bilbo fala a seguinte frase, que é idêntica ao filme, no discurso dele para os parentes dele. Não conheço a metade de vocês, a metade do que eu gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E os hobbits ficam, ué, ele tá falando bem ou mal da gente? É muito legal. E aí vem o capítulo 2, A Sombra do Passado, que vai falar mais ou menos o que vai acontecer com Frodo, com o condado em si após a ida do Bilbo, né? E aqui vem a primeira grande diferença do filme, porque no filme os acontecimentos eles acontecem um atrás do outro, né? Após a viagem do Bilbo. Mas aqui não, aqui se passam anos. É muito engraçado porque os hobbits são muito fofoqueiros, né? E aí eles ficam criando teorias do motivo do Bilbo ter viajado, o que teria acontecido com o Bilbo, porque ele desapareceu, né? E aí eles falam assim, Bilbo, que sempre foi um tanto doido, tinha finalmente enlouquecido de vez e saíra correndo para o grande mundo. E aí ele, sem dúvida, caíra em uma lagoa ou um rio, chegando a um fim trágico, mas não necessariamente precoce, porque o Bilbo era bem velho, né? A culpa, a maioria das vezes, disso ter acontecido era atribuída a Gandalf. Então, tipo, os hobbits, ele desapareceu, ele deve estar morto agora, morreu afogado, e a culpa com certeza é do Gandalf. Sempre colocam a culpa no Gandalf, porque ele é um cara de fora, é um mago, né, misterioso, que faz um monte de coisa, e muitos deles tinham medo do Gandalf. As coisas vão começar a acontecer quando o Frodo vai fazer 50 anos. Então, assim, é meio estranho a gente pensar 50 anos, mas é porque os hobbits envelhecem de um jeito diferente. A maturidade deles, assim, a vida adulta mesmo, é lá com os 50, 40 anos. E a idade que o Bilbo viajou em um Hobbit era 50, então é como se fosse uma idade, assim, marco pra eles, sabe? Tanto pro Frodo quanto pro Bilbo seria a idade que a aventura vai chamar eles. E aqui nesse capítulo, pela primeira vez, o Gandalf vai explicar um pouco sobre os anéis, sobre a história dos anéis e a verdadeira natureza do anel, né? Que é o anel que o Bilbo deixa pro Frodo. E ele explica, olha, um mortal que tenha posse de um dos grandes anéis não morre. Porém, ele não cresce nem obtém mais vida. Ele meramente continua até que, afinal, cada minuto seja uma fadiga. E, se ele usar o anel com frequência para se tornar invisível, ele mingua. No fim, torna-se invisível permanentemente e caminha na penumbra sob o olho do poder sombrio que controla os anéis. Então, esse é o efeito real que não fica muito bem explicado no filme, né? Do anel no organismo das pessoas. E o Frodo fica completamente aterrorizado. E ele fica, nossa, por que o Bilbo deixou esse anel pra mim, então? E aqui, na hora que ele joga o anel na fogueira, né? Isso acontece no filme, no início também. Quando eu começar a ir mais pra frente, eu vou avisando vocês se for spoiler, tá? Mas, enfim, ele joga o anel na fogueira e ele fala aqui que quando ele pega o anel, ele tá frio. E isso, quem assistiu a série Os Anéis do Poder, ouviu falar que lá eles falam, né, que a magia sombria, ela é fria, ela não é quente. E aí eu peguei essa ligação.
Então, basicamente, o Gandalf explicou o que é o anel, que o anel é do Sauron, né, o grande vilão da trilogia, e a missão deles é não deixar que o Sauron pegue esse anel, tenha esse anel em mãos, porque com esse anel ele vai poder dominar o mundo, basicamente, né? Aqui eles explicam mais como isso funciona. E é essa a missão, então, do Frodo. Ele vai ter que proteger esse anel e até levar esse anel para destruição. Então, aqui vai começar a jornada do Frodo. E chega um momento que o Frodo ele fica muito irritado com o Gollum, quando ele descobre a história do Gollum, né, que é o Sméagol. E ele fala, é porque o Bilbo não matou ele, deveria ter matado. E o Gandalf fala uma frase muito sábia. Ele diz, muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-las a eles? Não seja ávido demais por conferir a morte em julgamento, pois nem mesmo os muitos sábios conseguem ver todos os fins. Ou seja, nenhuma pessoa tem conhecimento e poder o suficiente para declarar que uma pessoa deve viver ou morrer. E aí o Frodo decide que para deixar o condado seguro, que é o local que ele ama, né, e as pessoas que ele ama, apesar dos apesares, ele tem que ir embora de lá, porque estão atrás do anel e sabem que ele tem um anel. E aqui no livro explicam como é que estão sabendo já que é o Frodo que tem um anel. E aí vem o capítulo 3, que basicamente o título é 3 não é demais, e vai contar como é que o Frodo vai preparar essa viagem dele, né, essa ida, como ele vai embora sem falar pra ninguém, né, como é que ele vai deixar essa ida dele o mais obscura possível pra ninguém descobrir. E ele vai formar lá a equipe dele, o Sam, que é o rapaz que... o Hobbit, né, que é o jardineiro dele, mas que respeita muito ele e é louco por conhecer elfos. Como é que o Sam vai entrar nessa aventura com ele? E aqui também vai apresentar o Pippin e o Merry, que são outros dois hobbits que em algum momento vão na aventura com ele. E aqui, em algum momento, eles vão encontrar elfos. Pela primeira vez, os elfos vão aparecer nesse livro. E aí, os elfos, eles dão alguns conselhos, conversam um pouco com o Frodo. Só que aí, eles dão umas respostas, assim, meio não explícitas, né? E aí, o Frodo reclama, bem que dizem, não vais buscar conselho aos elfos, porque eles dirão não e sim, ao mesmo tempo. E aí o elfo fala, os elfos eles raramente dão conselhos descuidados, pois um conselho é uma dádiva perigosa, mesmo dos sábios aos sábios, e todos os caminhos poderão resultar um mal. Então os elfos não ficam dando conselhos assim, porque eles podem aconselhar algo que vai gerar um resultado ruim para a pessoa. E aí vem o capítulo 4, né? Que é basicamente após a ida dos elfos, os elfos nessa jornada deles, eles deixam uma comida, uma coisinha, eles dão uma ajudada nos hobbits, mas vão embora, porque eles falam que eles são muito individuais, eles não gostam tanto de companhia de outras espécies que não sejam dos elfos. Eles se acham um pouco, né, gente? E aí o Frodo, de novo, vai falar com o Sam. Sam, tu tem certeza que tu quer ir nessa aventura comigo? Eu posso nunca mais voltar. E aí o Sam fala, se o senhor não voltar, então eu não volto. Ele falou, os elfos me avisaram para não deixar o senhor. E eu falei que eu nunca pretendo fazer isso. Eu vou com ele, mesmo que ele escale até a lua. E se algum desses cavaleiros negros tentar parar ele, então vão ter que se ver comigo. O Sam é o melhor personagem de todos, gente. Até o Frodo. Eu já tinha essa impressão no filme e eu tô sentindo se confirmar no livro, porque ele é muito companheiro, ele é muito leal ao Frodo. E aí temos o capítulo 5, que é basicamente... que vai explicar como que o Pippin e o Merry, que são outros dois hobbits, vão se juntar a essa jornada do Frodo. Inicialmente iria só o Frodo e o Sam, mas agora também o Pippin e o Merry vão com ele. E aqui vai explicar como isso vai acontecer, né? Eu não vou já falar, porque aí já é spoiler, eu acredito. E, gente, eu fiz uma observação, uma anotação aqui, que eu percebi que o Tolkien, ele gosta muito de escrever histórias de jornadas, então ele adora escrever como os personagens vão caminhar de um local até o outro e o que vai acontecer com esses personagens nesse caminho. Porque o Hobbit é basicamente 60% do livro é a jornada, é eles andando do condado até a montanha, né, que vai ter o dragão.
E aqui tá sendo, tipo, a mesma coisa. Desde o capítulo 2 até o 5, tá falando sobre a jornada do Frodo a caminho, né, de Valfenda, que ele vai inicialmente aqui. E eu acho que é aqui que começam a ter algumas diferenças do filme. Porque eu entendo que num livro, essa história de jornada, uma descrição de uma jornada, pode ser mais interessante do que num filme. O filme precisa de mais personagens, de mais coisas acontecendo. Então aqui nesse capítulo eles vão, eu acho que é o último momento assim que eles estão perto do condado, eles estão na casa que é nas vizinhanças do condado que o Frodo tá fingindo que vai se mudar pra essa casa pra ninguém descobrir que ele tá saindo numa jornada. Então eles estão nessa casa se preparando pra na manhã seguinte seguir com a jornada deles. E é isso, gente. Este capítulo termina com o Frodo na cama tendo alguns sonhos, alguns pesadelos. E eu acho que no capítulo seguinte a jornada em si vai começar, né? Isso aqui foi tudo uma preparação de como a equipe se forma, mostrando um pouco dos Cavaleiros Negros, que são os cavaleiros lá, os minions, entre aspas, do Sauron, que estão perseguindo o Frodo. E, gente, é até aqui que eu li. Bastante coisa pra falar, né? Eu tô ao máximo tentando falar coisas pra vocês entenderem o livro sem que eu dê spoilers, né? Então aqui, ó, todas as marcações que eu já fiz, bastante coisa. E eu tô gostando muito, muito mesmo. Tá sendo uma leitura que eu leio assim, sorrindo, sabe? Porque eu acho os hobbits tão cativantes. E até agora, assim, não tá sendo aquele tipo de fantasia sombria, cheia de coisa pesada. Apesar de ter algumas coisas meio assustadoras, tipo o anel, o efeito do anel nas pessoas, os próprios Sauron, né, e esses Cavaleiros Negros são um pouco assustadores. Mas, em geral, os hobbits tornam um clima todo bem animado, engraçadinho e fofo, sabe? Então, é isso até agora. Oi, gente, perdoem o ângulo, perdoem a bagunça lá atrás, mas é vlog, então, assim, vida real. Eu queria mostrar pra vocês uns post-its que eu comprei da Shein. Logo no início desse vlog, eu comprei post-it aqui numa lojinha aqui perto, né? E eu falei, porque eu tô fazendo color code e tal. Bem, eu tô muito empolgada em fazer marcação em todos os meus livros agora que eu tô fazendo color code nessa Cidade do Anel. E eu tô sentindo que a leitura, ela fica mais, assim, imersiva, sabe? Quando eu fico marcando as coisas, enfim. E aí eu comprei um monte de post-it na Shein, porque... Pra vocês terem uma ideia, eu tinha um monte de ponto, desconto e tal. Eu paguei o mesmo valor nessa quantidade aqui de post-it que eu comprei. O mesmo valor daquela única cartela que eu comprei no início do vídeo. Pra vocês terem uma ideia. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu paguei R$15 tudo isso aqui. Eu comprei post-it preto, que eu pensei vai ser ótimo pra marcar meus livros do Stephen King, livros de terror em geral. Comprei esse aqui de cores pastéis, bem bonitinho. Comprei um adesivo de gatinho, porque, enfim, aleatório, eu achei muito fofo. Esse aqui, que é mais grossinho, também nos tons de roxo. E por último esse aqui, que tem uns tons mais fechados, eu acho esse tipo de tom mais chique, assim, mas eu tenho muito livro que combina com essas cores também. É isso, só queria mostrar pra vocês mesmo. Não tô lendo tanto porque, gente, Copa, teve jogo do Brasil ontem, eu estou muito patriota, tá bom? A única fase da minha vida que eu sou patriota, e é isso. Oi, gente. Bom, primeiro uma decisão que eu tomei em relação a esse vlog é que ele vai ser dividido em duas partes. Por quê? Porque eu tô achando ele meio longo e agora que eu cheguei na metade do livro. Então, eu não falei isso antes, mas a trilogia é dividida em 6 livros. Então, cada volume de livro tem 2 livros dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem A Sociedade do Anel, livro 1, aí tem esses capítulos, livro 12 tem mais capítulos, então é mais ou menos na metade. Então eu terminei o livro 1, e é basicamente o que vai ser dito aqui nesse vlog, então eu vou falar as últimas impressões até o fim do livro 1 e vou dividir para outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Bom, então, desde a última vez que eu falei aqui... esqueci de falar a data, né? Desculpa, gente, tô meio confusa.
Hoje é o dia do segundo jogo do Brasil, então hoje é dia 29 ou dia 28, vou deixar aqui na tela, de novembro. Então, falta falar desde o capítulo 6 pra vocês, então eu dei uma boa adiantada desde a última vez que eu vim aqui e falta falar algumas coisinhas. A partir daqui, algumas coisas já vão ser spoilers, então sempre que eu for falar um spoiler eu vou sinalizar aqui pra vocês, tá bom? Bom, então começou a jornada em si, deles, né? Até aquele momento, eles ainda não tinham saído do condado, da região onde habitam os hobbits em si. A partir daqui, sim, eles vão entrar na Floresta Velha, que é uma floresta, assim, bem misteriosa, que meio que dá a entender que as árvores têm vontade própria, né? E elas não são tão boazinhas assim. E aí, nessa floresta vai ter a casa de certo personagem chamado Tom Bombadil. Eu não sabia, não conhecia esse personagem, porque ele não tem nos filmes. Só que eu sei que vai ter um livrinho lá do Tolkien que é só sobre esse Tom Bombadil. Se eu não me engano, é um livro infantil, não tenho certeza, eu vou deixar a capa pra vocês aí. Então, assim, é um personagem muito interessante que eu não conhecia. Então aqui, spoiler, tá? Vai explicar mais ou menos quem é Tom Bombadil. Então ele é o mestre do bosque, da água e da colina. Então ele dá a entender que ele é um ser meio místico, ele não é bem uma pessoa, sabe? As árvores e os capins e todas as coisas que crescem ou vivem na terra pertencem cada um a si mesmo. E o Tom Bombadil é o mestre. Então é como se ele fosse o mestre ali daquela região, o mestre da natureza, digamos assim. E dá a entender que ele tem alguns poderes meio místicos, assim, que não ficam muito bem explicados, mas não é... Ele não é fraco, sim, sabe? É um cara poderoso, o que dá a entender. E aqui ele diz, olha, eu sou o mais velho, ouçam bem, amigos, o Tom aqui esteve antes do rio e das árvores. Ele recorda a primeira gota de chuva e a primeira bolota. Fez trilhas antes do povo grande, viu o povo pequeno chegar. Esteve aqui antes dos reis, dos túmulos e das coisas tumulares. Quando os elfos foram pro oeste, Tom já estava aqui. Antes dos mares serem curvados. Viu a treva sob os astros quando não havia temor. Antes que o Senhor Sombrio viesse de fora. Então, antes de tudo isso acontecer, o Tom já estava lá, já existia. Então, é como se ele fosse uma criatura onipresente ali naquela região, que viu tudo isso acontecer. Então, ele tem muitas memórias desde que o mundo é mundo. Muito interessante, né? E esse Tom Bombadil aqui, ele vai salvar os nossos hobbits de várias enrascadas que eles entram. Eles ficam bastante tempo na parte da floresta e na casa do Tom Bombadil. Eu confesso que eu achei que começou a ficar meio lento pra mim nessa parte. Que não acontece muita coisa, porque o Tolkien, ele quer mostrar tanto, ele quer dar tantos detalhes, o que é incrível, em sentido de te tornar ciente do que está acontecendo, da grandiosidade do universo e ficar imerso também. Mas chegam algumas horas que é um pouquinho lento também, tá? Não vou mentir pra vocês. Quando eles finalmente conseguem sair da Floresta Velha, se despedem do Tom Bombadil, eles vão pra um local que existe no livro e no filme. E é um local, assim, que é um marco no filme. E eu gostei muito que existe isso no livro, que é a estalagem do Pônei Empinado, que é no capítulo 9. Que é aqui, gente, que eles vão conhecer um personagem extremamente importante. Muito importante. Então, basicamente, eles estão nessa estalagem, vão descansar um tempinho lá e tal, só que eles têm a missão de ficar escondido, né? Ninguém pode saber que eles são os hobbits que vieram do condado, muito menos que aquele é o Frodo Bolseiro que tem um anel, né? Então, assim, eles tentam ser sutis, mas eles são hobbits, eles não conseguem. É muito engraçado. E aí, o momento que eles vão encontrar esse personagem, que é muito importante, eu acho que não é spoiler, tá, gente? É o Aragorn. Então, é um personagem muito importante nos filmes e que tá finalmente aparecendo aqui nos livros. Eu lembro, assim, eu li o capítulo que o Frodo percebe o Aragorn no local e eu imaginei a cena do filme. É muito impressionante, eu vou ler pra vocês. De repente, Frodo percebeu que um homem curtido pelo tempo, de estranho aspecto, sentado nas sombras junto à parede, também escutava atento a conversa dos hobbits.
tinha à sua frente um caneco alto e fumava um cachimbo de tubo comprido com entalhes curiosos. Então, a primeira cena que o Aragorn aparece no filme, ele tava fumando um cachimbo também. Ou não, né? Agora que eu li, isso mudou a minha memória. Mas na minha memória, ele tá fumando um cachimbo. Eu preciso reassistir o filme. Então, acontece algumas enrascadas aqui que vai fazer com que o Aragorn, no caso, ele se chama Passo Largo aqui, primeiramente, né? Ele ainda não tinha anunciado o nome dele, Aragorn. Ele finalmente vai meio que se alistar lá no grupinho dos hobbits, vai oferecer ajuda dele por certo motivo aqui que eu não vou falar. E ele fala a seguinte frase: bem, vocês precisam ser vigiados com certeza. O seu grupo parece que está de férias. Então ele faz essa crítica para os hobbits, porque eles deveriam lá estar fazendo um trabalho sutil, se escondendo, não demonstrando quem eles são, só que eles chegam lá na estalagem e esquecem que eles não podem mostrar quem eles são, sabe? Eles começam a fingir que estão de férias, eles brincam, conversam, contam histórias, dançam, cantam, ou seja, eles são tudo menos sutis. E aqui a gente finalmente vai ter notícias do Gandalf, porque o Gandalf tá sumido desde lá do início. A gente não sabe o que aconteceu com ele, e ele vai dar uma notícia aqui, mas não é bem umas notícias muito novas, Enfim, ele deixou uma carta pro Frodo lá na estalagem, tá bom? Então não vou falar o que tá escrito na carta, obviamente, mas finalmente eu sinto muita falta do Gandalf no livro porque eu amo ele. E aqui, então, o Passo Largo vai dizer quem ele é e vai oferecer ajuda pros hobbits. Eles ficam bem desconfiados no início. E a partir de que o Passo Largo entra na história, fica tudo muito mais interessante pra mim. Então eles começam a caminhar, a continuar a sua jornada até Valfenda, né? E com o Passo Largo no grupo, muitas histórias começam a ser contadas. Então, sempre que eles param numa fogueira, fazem uma roda, eles conversam. E eles conversam sobre histórias antigas daquele mundo, que se torna tão interessante, muito, muito interessante. Então eu grifei vários desses trechos, contando sobre histórias antigas, sobre canções, sobre elfos e tal. É muito legal. E em um desses momentos o Sam fala que o Bilbo que ensinou ele a ler. Isso é um detalhe tão pequeno, gente, mas eu achei tão interessante, tão fofo. Então, assim, é óbvio que o Sam vai ter todo esse respeito por ele, sabe? Ele ensinou ele a ler, então, graças a eles, ele conseguiu ter acesso às letras, conseguiu aprender histórias sobre os elfos. O Sam é louco pelos elfos, então isso explica, eu acho que melhor, fica mais claro todo esse respeito, essa lealdade que ele tem pelos bolseiros, que eu acho que não fica tão claro no filme. Aqui também a gente vai entender mais sobre os Cavaleiros Negros, né, que estão atrás do Frodo. A gente vai entender mais ou menos como eles funcionam, digamos assim. Vai ter alguns capítulos, alguns parágrafos, na verdade, falando um pouco sobre eles. E também tem algumas referências a alguns personagens que estão nessa série nova dos Anéis do Poder. Um deles é o Elendil, o amigo dos elfos. A gente descobriu porque ele tem esse nome lá na série. E também vai falar um pouquinho sobre a história de Beren e Lúthien, que é um casal de uma elfa e um humano, que existe também um livro só pra isso que eu ainda não li. Eu vou ler após a trilogia, que eu vou pegar esses outros livros, que é o Silmarillion, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin, tem outros livros dentro do universo. E tudo já vem sendo referenciado desde aqui. E também tem uma referência ao Hobbit, porque eles vão topar ali com os Trolls. Eles vão topar ali com os Trolls que pegaram o Bilbo e os anões e queriam cozinhar eles. Não sei se vocês viram o filme ou leram o Hobbit, né? Mas vai ter algum momento ali que eles vão ter um embate com os Trolls e aí eles vão ter que se salvar de algum jeito. E eu não vou falar, mas enfim. Aqui eles vão passar por esse mesmo local e vão lembrar dessa história. É muito legal ver as histórias se conectando. Enfim, um embatezinho aqui vai acontecer, né, entre a nossa equipe e os Cavaleiros Negros. Vai acontecer alguma coisa aqui bem parecido com o que acontece no filme. E eles vão ter que correr até Valfenda o mais rápido possível, né? Que é basicamente aí que acaba o livro 1. Então aqui está o livro 2. Que até onde eu li até agora
Ai, gente, olha, assim, não é aquele tipo de leitura fluida que você vai devorar e tal. É uma leitura feita pra você aproveitar aos poucos, ler, grifar, pegar referências da história. Então, pra quem gosta desse tipo de leitura mais densa, mas também ao mesmo tempo muito rica, tem que pegar a Sociedade do Anel. Então, assim, se você é do tipo que lê fantasias mais grossas, mais lentas, ao mesmo tempo que gosta de uma boa construção de mundo, mas se você também não é esse tipo de pessoa, se você é a pessoa que quer começar a fazer isso, começar a ler esse tipo de fantasia, é por aqui que você começa, porque A Sociedade do Anel, apesar de ser um livro mais densozinho, mais lento, não é um livro pesado, não tem um monte de morte, não tem um monte de guerra, não tem um monte de trama política. É uma jornada. Então eu acho que é o livro ideal pra você entrar nesse mundo. Eu entrei nesse mundo por Game of Thrones, A Guerra dos Tronos, e assim, não foi o ideal pra mim. Eu gostei, obviamente, mas assim, eu demorei muito pra ler, eu demorei muito pra entrar no universo, eu demorei muito pra decorar o nome dos personagens, sabe? Porque, assim, eu não tinha começado pelo básico, eu já fui me jogando por lá, sabe? Eu li antes Harry Potter e Percy Jackson e fui ler Game of Thrones, sabe? É óbvio que se você quiser fazer isso, você pode. Eu fiz, sabe? Porque eu queria. Bom, gente, tô aqui, termina essa parte 1. Eu vou editar, eu acho que eu já vou soltar pra vocês, e aí eu vou poder ler agora a parte 2. E gravar também o diário de leitura, obviamente, da parte 2, tá? Que eu acho que promete muito. Eu acho que finalmente nós vamos ver Valfenda aqui. Então eu tô muito ansiosa e espero que vocês estejam gostando também. Tchau!